tudo bem? Meu nome é Jennifer e hoje vou estar apresentando sobre contabilidade aplicada no setor público. Trazendo um pouquinho do tema do Palmeiras para ver se dá sorte no próximo jogo, né? Bom, vamos lá. Eu vou falar sobre o balanço financeiro e a LRF. Bom, o balanço financeiro, ele demonstra os ingressos e os dispêndios de recursos do exercício, sendo dividido em duas colunas, uma para os ingressos e outra para os dispêndios. As colunas são divididas em receita e despesas orçamentárias, transferências financeiras, recebidas ou concedidas, e também recebimentos ou despesas extra-orçamentárias. Bom, o que são ingressos? Os ingressos na contabilidade pública são os valores que representam as receitas ou entradas de recursos financeiros para o setor público, como, por exemplo, a arrecadação de impostos, taxas, multas, contribuições sociais, transferências de outras entidades governamentais e também receitas de operações financeiras. Bom, as receitas vinculadas ordinárias. Agora, vou apresentar um pouquinho. As receitas vinculadas são receitas que têm uma destinação específica e estão relacionadas a fins ou atividades específicas, como saúde, educação, cultura, entre outros. Essas receitas devem ser utilizadas exclusivamente para os fins estabelecidos em lei ou regulamento. Já as receitas ordinárias são as receitas que não possuem uma destinação específica e podem ser usadas livremente pelo setor público. Elas englobam as demais receitas arrecadadas, que não estão vinculadas a uma finalidade específica. Bom, as transferências são movimentações financeiras de recursos entre entidades governamentais. Elas podem ocorrer entre diferentes esferas do governo ou dentro da mesma esfera. As transferências podem ser correntes, quando não exigem uma contrapartida específica, ou de capital, quando são destinadas a investimentos ou aquisição de bens de capital. As transferências correntes são utilizadas para suprir as necessidades gerais, enquanto as de capital visam promover o desenvolvimento e melhorias na infraestrutura. A classificação das transferências permite um controle dos recursos e contribui para a prestação de contas e planejamento financeiro. Bom, agora vamos falar um pouquinho das receitas extra-orçamentárias, que são recursos financeiros que ingressam no setor público, mas não são previstos na lei orçamentária. Elas não são consideradas como parte da receita orçamentária e não passam pelo processo de elaboração, aprovação e execução do orçamento público. O exemplo dessas receitas extra-orçamentárias são as doações, os empréstimos e recursos provenientes de convênios. Essas receitas são registradas e contabilizadas separadamente das receitas orçamentárias, permitindo o controle adequado e transparente desses recursos. Bom, o saldo do exercício anterior, na contabilidade pública, refere-se ao resultado financeiro acumulado do período anterior. Esse saldo é composto pelas diferenças entre as receitas e as despesas ao longo do exercício anterior, considerando também eventuais ajustes e correções. Esse saldo final do exercício anterior ele pode ser positivo, indicando um superávit financeiro, ou negativo, representando um déficit financeiro. Ele reflete a diferença entre as receitas arrecadadas e as despesas efetuadas ao longo do período. Bom, o que são dispêndios?
O dispêndio são os valores que representam despesas ou saídas de recursos financeiros do setor público. Eles correspondem aos gastos realizados em decorrência das atividades governamentais. Um exemplo deles são os salários, aquisição de bens e serviços, investimentos em infraestrutura e transferência para outras entidades. Bom, agora falar um pouquinho sobre as despesas vinculadas e ordinárias, que são aquelas que possuem uma destinação específica determinada por lei. Elas são diretamente relacionadas a finalidade específica, como saúde, educação, assistência social e entre outras áreas. Essas despesas devem ser utilizadas exclusivamente para esses fins estabelecidos, garantindo a aplicação de recursos de acordo com as políticas públicas estabelecidas. Já as despesas ordinárias são os gastos que não possuem uma destinação específica determinada. Elas englobam os gastos do dia a dia na administração pública, como pagamento de salário, aquisição de materiais, escritórios, serviços de manutenção, entre outros. Essas despesas são de livre utilização pelo setor público, desde que estejam dentro dos limites orçamentários e das normas estabelecidas. Bom, as transferências. Elas referem-se aos recursos financeiros repassados pelo setor público a outras entidades, como os estados, municípios ou entidades sem fins lucrativos. Essas transferências podem ser correntes, sem contrapartida específica, ou de capital, destinada a um investimento ou aquisição de bem de capital. Bom, as despesas extra-orçamentárias são aquelas que ocorrem fora do processo orçamentário e não estão previstas no orçamento público. Elas representam gastos que não foram contemplados na lei orçamentária ou que surgem após o encerramento do exercício financeiro. Existem algumas categorias de despesas extra-orçamentárias e uma delas é a despesa de exercício anterior, que se refere ao pagamento relativo a compromissos assumidos em períodos anteriores e que não foram liquidados dentro do exercício correspondente. Outra categoria é a de restos a pagar, que são despesas empenhadas, ou seja, elas são compromissadas em um exercício, mas que não foram pagas até o encerramento do mesmo. Essas despesas são escritas como restos a pagar para que possam ser quitadas posteriormente. Bom, o saldo do exercício seguinte é o resultado financeiro que ocorre após a finalização do exercício financeiro atual. Ele representa o saldo final do período em questão e será transferido para o próximo exercício, afetando o patrimônio financeiro do ente público. Esse saldo ele é calculado levando em consideração as receitas arrecadadas e as despesas efetuadas ao longo do exercício financeiro. Se as receitas superarem as despesas, temos um saldo positivo, indicando um superávit financeiro. Por outro lado, se as despesas forem maiores que as receitas, teremos um saldo negativo, representando um déficit financeiro. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem como objetivo promover o equilíbrio das contas públicas, a transparência, a gestão fiscal, o controle do endividamento e a disciplina na execução do orçamento. Bom, renúncia de receitas. É o procedimento de renúncia de receita é o ato pelo qual o ente público decide abrir mão de uma de suas partes de receitas por meio de incentivos fiscais, subsídios ou isenções. Essa renúncia ela busca estimular determinadas atividades econômicas, fomentar o desenvolvimento regional, promover a geração de empregos
entre outros objetivos. No entanto, a renúncia de receitas deve ser realizada de forma responsável e em conformidade com a disposição da LRF. Isso significa que ela deve ser acompanhada de uma estimativa de impacto orçamentário e financeiro, ou seja, é necessário calcular o impacto que a renúncia terá nas contas públicas, considerando a redução de receita e possíveis compensações. Bom, a geração de despesas são aquelas da decisão de realizar novos gastos pelo ente público, sendo de forma responsável e planejada, levando em consideração o impacto que essas despesas terão no orçamento e na capacidade do pagamento do ente público. Bom, nesse sentido, a LRF ela estabelece que toda geração de despesa deve ser acompanhada de uma estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Essa estimativa consiste em calcular o impacto que a nova despesa terá nas contas públicas, considerando sua magnitude e duração. Além disso, a estimativa de impacto orçamentário e financeiro deverá indicar a fonte de custeio para cobrir essas despesas. Ou seja, é necessário identificar de onde virão os recursos para financiar os novos gastos, de forma a evitar o comprometimento e a capacidade do pagamento do ente público e a sustentabilidade das finanças. Bom, as despesas obrigatórias de caráter continuado são aquelas que geram obrigações futuras para o ente público, ou seja, são gastos que não ocorrerão de forma contínua ao longo do tempo, geralmente em decorrência de leis ou contratos estabelecidos. E essas despesas englobam pagamento de pessoal, benefício de previdência e assistenciais, entre outros. É fundamental que essas despesas sejam previstas no orçamento público, ou seja, estejam devidamente planejados e contemplados na estimativa de receitas e despesas para o período correspondente. Além disso, a sua realização deve observar as disposições da LRF, que estabelece regras e limites para o controle desses gastos. A inclusão das despesas obrigatórias de caráter continuado no orçamento, ela é necessária para garantir a previsibilidade e a regularidade no pagamento desses compromissos. E assim, dessa forma, evitando a interrupção dos serviços públicos essenciais e o acúmulo de passivos. É uma medida de responsabilidade fiscal que visa assegurar que essas obrigações sejam cumpridas de forma adequada e sustentável. Além disso, a LRF estabelece algumas exigências específicas para o controle e a limitação das despesas obrigatórias de caráter continuado. Por exemplo, determina que, caso o ente público ultrapasse os limites estabelecidos para despesas com pessoal, medidas de contenção e ajuste devem ser adotadas para garantir o equilíbrio fiscal. Bom, em suma, as despesas obrigatórias de caráter continuado são aquelas que geram compromissos futuros para o ente público e devem estar previstas e controladas adequadamente no orçamento de acordo com a LRF. Bom, limites para despesa de pessoal. A LRF estabelece limites para despesa com pessoal com o objetivo de evitar o comprometimento excessivo das finanças públicas com gastos com servidores. Esses limites são aplicáveis aos entes federativos, ou seja, à União, aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal. Os limites são estabelecidos em percentuais da receita líquida do ente público. A receita corrente líquida é o somatório das receitas tributárias de contribuição, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços e transferências correntes, deduzindo os valores de transferências constitucionais e legais. Os limites são diferenciados para cada esfera do governo, União, Estado e municípios, e para cada poder, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário,
considerando também o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Em relação ao Poder Executivo, o limite máximo para despesa com pessoal é de 50% da receita corrente líquida. Já para os demais poderes e órgãos, o limite varia de acordo com o número de servidores e o histórico de gastos. Bom, a regra de ouro é uma norma constitucional que proíbe a realização de operações de crédito que excedam o montante da despesa de capital, ou seja, impede que o governo crie uma dívida para pagar as despesas correntes. Procedimento no caso de ultrapassar o limite. Caso o ente público ultrapasse os limites de gasto estabelecidos pela LRF, é necessário adotar algumas medidas de ajuste, como redução de despesa ou o aumento de receitas e também a renegociação de dívidas. Bom, a execução orçamentária envolve a realização das receitas e despesas previstas no orçamento, que deve seguir os princípios da legalidade, da transparência, da eficiência e também da economicidade. Sanções. A LRF estabelece sanções em caso de descumprimento de suas disposições, como a proibição de contratação, de operações de crédito, a restrição de transferências voluntárias e a impossibilidade de obtenção de garantias por parte do ente público. Bom, finalizando por aqui. Obrigada.